Então, Márcio, eu gostaria de agradecer imensamente a vossa participação, tá certo? Como eu falei aqui, é importante esse debate, essa discussão, e você, em especial, é uma pessoa que tem um lugar muito cativo em todo esse processo da edificação das ciências policiais. O nosso querido Tiago Gomes também está aqui e também é um partícipe desse processo, né? É um soldado em defesa da ciência, da construção de uma ciência de fato que possa alicerçar o poder decisório das corporações policiais, né? E o Márcio Matos, eu tive a grata satisfação de tê-lo me assessorando no Instituto, quando eu estava na função de pró-reitor de gestão acadêmica, um profissional da mais larga envergadura, inclusive em virtude do papel que desempenhou no Ministério da Justiça, né? Na Secretaria Nacional de Segurança, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, inclusive fui coordenador geral, né, de, eu acho que, policiamento comunitário. Então, a própria experiência acadêmica do Márcio Matos. Ele é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, com dissertações de mestrado e tese de doutorado voltadas às ciências policiais, é bacharel em Relações Internacionais. Como eu falei, ele atuou como coordenador geral de Polícia Comunitária na Senasp, tem experiência nas áreas de Criminologia e Sociologia da Violência, com ênfase em Criminologia Comparada, Técnicas Quantitativas e Modelos Hierárquicos, Prevenção à Violência e à Criminalidade, Formação dos Profissionais de Segurança Pública, Cultura Policial, Participação e Mobilização Social em Segurança Pública e Políticas sobre Drogas. É associado pleno do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, consultor em Segurança Pública, membro do Conselho Permanente do Instituto Superior de Ciências Policiais e avaliador do ensino superior do MEC. Então, o nosso amigo Márcio Matos é recém-promovido, tem um currículo vastíssimo e a gente percebe pelo currículo dele uma orientação para esses assuntos que nos são caros, né? Eu sempre tenho falado aqui, eu acho que 80%, 70% dos policiais militares da área de ciências sociais que devotam os seus estudos em sede de mestrado e doutorado, canalizam seus estudos sempre para um olhar, uma análise sobre questões afetas e correlatas à segurança pública, que com o Major Márcio Matos não foi diferente. E eu não poderia deixar passar a oportunidade de tê-lo nessa manhã de sexta-feira, debatendo um assunto que é de fundamental importância, que é o policiamento baseado em evidências sul-global, e ele vai poder trazer parte do aprendizado que ele teve, da pesquisa que ele teve. Eu sempre tenho ressaltado aqui, não adianta a gente ficar aqui somente falando o que acha, o que pensa. É importante a gente trazer números, é importante a gente trazer autores para que possam, de certa forma, ter um conhecimento balizado, aprofundado sobre a praxis policial. Seja muito bem-vindo, Márcio Matos, e a palavra é sua, meu amigo. Gratidão. Bom, Coronel, eu queria agradecer o convite, pedir, apresentar minhas escusas aí para quem estava esperando, para o senhor também no início. Eu estava no Instagram errado, de fato, mas estava em boa companhia, pelo que eu vi, né? Pelo relato aí de que aconteceu com outros colegas. Oportunidade única estar aqui conversando com o senhor, cumprimentá-lo não apenas por essa oportunidade, mas pela iniciativa, não é? Essa sequência de palestras, essa sequência de conversas com profissionais de segurança pública e operadores do direito é uma iniciativa louvável, algo que diferentes organizações fazem, mas que de maneira mais acessível o senhor está fazendo aqui no Instagram da editora, e eu sei que esse material vai ficar disponível, muitas ideias a partir desse material. Então, cumprimentar os colegas que vieram antes e os colegas que virão depois nessa sequência, que já está aí no site da editora, né? Está no Instagram da editora. Uma seleção criteriosa e com a curadoria do Coronel Luciano Oyola, que é um amigo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar e desenvolver essa relação de profissionalismo e essa relação de proximidade, acho que da melhor forma possível, que por meio do trabalho. Então, eu acho que esse cumprimento inicial já diz muito a respeito do teor da nossa conversa. Falar sobre policiamento por evidências no contexto do Distrito Federal falar também
da popularização desse tipo de conhecimento que vem sendo produzido, um conhecimento que vem sendo produzido já há bastante tempo, não apenas com o surgimento com a institucionalização do Instituto Superior de Ciências Policiais, mas também por meio das iniciativas de diferentes policiais e de diferentes pesquisadores que ou lidam com organizações policiais, em particular com a Polícia Militar, mas também que têm devotado parte dos seus estudos e parte do seu trabalho ao desenvolvimento dessa área de conhecimento, né? E policiamento orientado por evidências é o meu tema de pesquisa agora, é o tema que tem me ocupado com maior atenção, em particular em virtude da dimensão aplicada, né? O policiamento orientado por evidências ele tem sido desenvolvido em diferentes países e o título dessa nossa conversa hoje diz respeito ao enfoque que eu estou querendo conferir à minha agenda de pesquisa, que é lidar com as evidências do sul global. Por exemplo, o termo foi cunhado nos Estados Unidos, com o pé na Inglaterra, mas as evidências de países como Inglaterra e Estados Unidos são evidências, Canadá também, mas são evidências que, a despeito de serem referências importantes, né, mas são evidências que têm uma aplicação limitada no contexto brasileiro e no contexto dos países do Sul. Então, essa dimensão aplicada do policiamento orientado por evidências é uma iniciativa que outros pesquisadores já têm como iniciativa de agenda de pesquisa consolidada, mas que a maneira como eu estou direcionando é estabelecer padrões de comparação com outros países do sul global. E nesse momento, com outros países da América Latina, Índia e África do Sul. São países que comungam de algumas das dificuldades ou alguns dos cenários que a gente vivencia no Brasil. Em alguns desses contextos, em particular na América Latina, a gente tem um desenvolvimento ainda muito incipiente, não é, desse hábito ou desse campo do conhecimento de produzir ciência a partir das polícias ou produzir policiamento a partir da ciência, né? Os dois caminhos são válidos e são campos dentro da mesma área de estudo. Então, eu acho que esse é um caminho interessante, é um caminho que tem oferecido frutos em outros países e que tem tudo para oferecer frutos no nosso contexto do Distrito Federal. Algo que, inclusive nas aulas, tanto no CFO quanto em outros espaços, qualificar o policiamento por evidências é muito importante, em especial quando a gente delimita o que é evidências, né? Um erro muito comum que se faz, ou que o senso comum leva a crer, é que evidências estão necessariamente atreladas a uma área do conhecimento, ou a uma ciência específica, ou até mesmo a ciência. A evidência ela pode ser coletada de diferentes maneiras, ela pode ser obtida de diferentes maneiras, desde que a gente mantenha um método sistemático que garanta a sua replicação ao longo do tempo e que submeta a testagem, não é? E eu acho que a experiência e a tradição oral das polícias, das organizações policiais, são um ambiente muito fértil para o desenvolvimento de qualquer ciência que que oriente a sua prática a partir de evidências. O policiamento orientado por evidências segue numa lógica de desenvolvimento de outras áreas, como a medicina, a agricultura, administração pública de uma maneira geral. Esse é um paradigma que vem sendo perseguido por diferentes pesquisadores ao longo do tempo, e a área de segurança pública veio meio que a reboque nesse processo. Orientar a sua prática por meio desses métodos e dessas evidências é algo que já é feito em outras áreas e que a área de segurança pública tem engatinhado, pelo menos no Brasil, nessa área. E se a gente for pensar, isso é um desenvolvimento natural, né? A moderna polícia ou a moderna administração de polícia é algo extremamente recente. Se a gente for pensar que um marco que normalmente as ciências policiais estabelecem para a polícia moderna é o surgimento da polícia de Londres, a Polícia Metropolitana de Londres e todas as inovações legislativas e de práticas que foram implementadas desde Robert Peel para cá, a gente está falando de 200 anos atrás. É algo realmente muito recente, quando a gente compara com outras áreas do conhecimento. Então, o policiamento orientado por evidências, ele vem suprir algumas dessas lacunas, ou ele vem dialogar com alguns dos problemas mais incipientes e mais prementes da área de segurança pública, e
partindo desse primeiro comentário, quer dizer, olha, evidência não necessariamente está atrelada a uma área do conhecimento ou a um método de estabelecer, a gente valoriza o conhecimento do nosso próprio operador de segurança pública, do nosso próprio policial, que, com todas as limitações das organizações e com todas as potencialidades dessas organizações, vem desenvolvendo seus trabalhos ao longo do tempo, e não apenas ao longo do tempo no contexto das mudanças informacionais e tecnológicas que têm sido muito intensas nas últimas décadas, né? Mas ao longo do tempo, de maneira histórica. Se a gente for pensar nas grandes inovações que a segurança pública tem vivenciado ao longo desse tempo, são inovações muito disruptivas. Né? Inovação e disrupção são muito atreladas, mas se a gente for pensar no potencial de mudar as práticas desses profissionais, é algo que de fato sem paralelo. Mudar as práticas a partir desse conhecimento prático e dessa tradição oral é algo que a segurança pública tem feito muito bem. Eu acho que o próximo passo está relacionado à sistematização da produção desse tipo de conhecimento, da implementação de políticas públicas baseadas nesse tipo de evidência, mas em particular do amadurecimento desse tipo de conhecimento, desse tipo de forma de fazer nas organizações policiais. E aqui eu estou falando de maneira muito clara em valorizar esse tipo de profissional, de valorizar esse tipo de conhecimento, e não apenas aquilo que já era valorizado no passado e que tem de ser valorizado mesmo, mas é reconhecer que existem espaços para as diferentes formas de pensar a segurança pública e de formas de pensar a polícia. Essa oportunidade de, por exemplo, no caso do policiamento orientado por evidências, se inspirar em práticas da medicina, se inspirar em práticas de outras áreas da administração pública, é uma oportunidade única, não é? E que deve ser abraçada. E nessa agenda de pesquisa, alguns caminhos têm me parecido mais, especialmente interessantes para serem perseguidos, né? Talvez o primeiro deles esteja relacionado à utilização de novas tecnologias, é algo que com muita visibilidade vem sendo divulgado em outras áreas, e na segurança pública não é diferente. Há pouco menos de uma década, outros países vêm adotando, por exemplo, a utilização de câmeras corporais. Essa é uma novidade que chega no Brasil e que chegou no Brasil já há algum tempo e vem sendo experimentada em diferentes estados, mas não se trata da tecnologia em si, mas da maneira como esse instrumento é utilizado. E as evidências de fora do país e de outros países, também do sul global, dão conta que as câmeras oferecem diferentes potencialidades, em particular no controle interno, no controle externo, mas também na garantia da atuação e da garantia dos parâmetros de atuação em diferentes situações, e eu estou falando especificamente de monitoramento de condutas, tanto para produção de elementos de correção interna, quanto de elementos para ratificar a versão daquele que está se defendendo naquela situação, né? Mas as evidências não param aí. Quando eu digo que não é apenas utilizar um instrumento, utilizar as câmeras, nesse exemplo que eu estou apresentando aqui, as tecnologias influenciam o próprio comportamento dos policiais, o comportamento daqueles que estão utilizando aquela tecnologia. Um exemplo muito concreto. O que se esperava em alguns países e aqui em alguns estados norte-americanos é que a utilização das câmeras favorecessem a correta observância, ou que os policiais observassem os limites dos regulamentos, os limites dos protocolos. E que fizessem isso, primeiro, porque estão sendo vigiados, né? Enfim, tudo aquilo está sendo gravado, e por outro lado, porque aquilo é um mecanismo de prova, face a diferentes infrações ou possibilidades da lei. E o que se observa é o oposto. Em alguns estados, em que experimentos foram realizados com policiais, com grupos de controle, grupos de tratamento, enfim, em que policiais utilizaram essas câmeras durante um tempo e nas mesmas atividades policiais não utilizaram essas câmeras, o comportamento dos policiais acabou sendo mais orientado para uma performance, no sentido de que, olha, a gente vai representar porque está sendo gravado,
do que pela observância dos regulamentos. Um exemplo muito concreto, uma ocorrência em Boston. Uma ocorrência em Boston. Em vez de observar o padrão, o esperado, o protocolo esperado durante uma abordagem, o policial ficou tão preocupado pela inovação que era estar utilizando aquela câmera, que acabou descuidando da sua própria segurança, e a pessoa que estava sendo abordada acabou vindo para, enfim, resistindo à abordagem, não lesionou o policial nem nada, mas aquilo tudo ficou gravado, e a abordagem foi um completo desastre, para não utilizar nenhum tipo de eufemismo, né? A abordagem foi um completo desastre. O que é esse exemplo concreto? De abordagem, né? Que a imagem dele fica assim, e se for um Cristiano Ronaldo, vai pegar o melhor foco, né? Porque o brincadeiras à parte. Exatamente, não, mas é uma colocação pertinente, porque o que se esperava era que, em virtude de estar sendo gravado, o policial observasse as regras, enfim, o que estava no protocolo ali, como os ingleses dizem, né, by the book, para que a abordagem seguisse como o protocolo estabelece. Só que ele ficou tão mais ocupado, essa foi a interpretação dos pesquisadores, né, pelo fato de estar sendo gravado, que ele performou mesmo, que ele descuidou de algumas etapas do protocolo, do procedimento, e acabou tendo problemas na realização da abordagem. Por sorte, nesse caso, não teve nenhum, o desfecho não foi tão ruim, não foi tão fatal, não foi tão trágico, mas ele ilustra a colocação de que, olha, não é apenas a tecnologia está aí, mas ela é mais uma ferramenta, ela é uma ferramenta como o equipamento de proteção individual ela é uma ferramenta assim como a viatura o armamento é mais um equipamento. Agora, como as pessoas, como os policiais vão lidar com esses equipamentos, com essa tecnologia, isso tem que ser estudado, não é apenas colocar lá e dizer, olha, agora vocês operem dessa maneira. E as evidências em particular a respeito da utilização de tecnologias é que a familiarização dos policiais e dos profissionais de segurança pública de uma maneira geral com as tecnologias, isso leva um tempo. Isso leva um tempo. E mais do que levar um tempo, isso deve ser orientado. E orientado por regras. Por exemplo, uma das inovações que a polícia de Boston, lá 3 anos atrás, fez foi o acionamento, né, a câmera ela era gravada assim que o policial entrava de serviço. Isso era automático. E ficava gravando e ela apagava a gravação de tempos em tempos. De tempos em tempos. E uma inovação que eles fizeram lá em Boston foi permitir que o policial, por meio de 2 toques em algum tipo de gatilho, algum tipo de acionamento na câmera, pudesse acionar novamente e estender o tempo de gravação. Por que esse tipo de gatilho foi colocado? Sugestão dos próprios policiais, e no contexto norte-americano a gente tem sindicatos, né, que representam os policiais, e o que foi levado ao conhecimento das autoridades era, olha, normalmente as ocorrências um tempo maior. Permanece comigo? Eu vi que estava rodando ali. Permaneço. É porque foi uma ligação. Eu uma vez esqueci de colocar no módulo avião e tem uma pessoa me ligando aqui. Se bem que se eu tivesse colocado, você não teria conseguido falar comigo. Não, isso acontece. É tecnologia, a gente tem que aprender a lidar com essa tecnologia também. Então, mas voltando, esse gatilho da câmera foi a própria sugestão dos policiais, que depois de estarem utilizando e de terem passado por situações em que a ocorrência durou mais do que o tempo de gravação da câmera, pediram que o policial acionando, numa situação de emergência, o tempo que aquela gravação ia ser deletada automaticamente fosse estendido. Então, essa foi uma própria sugestão dos policiais, baseada no uso. Então, esse tipo de replicação e de distinção do que é o equipamento, do que é a prática, do que é o estabelecimento de protocolos, é um bom exemplo do que é o orientar aquela prática por evidências. E as evidências, nesse caso, foram sistematizadas a partir da prática e da atuação dos próprios policiais. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo que isso é um exemplo da África do Sul. Eles estabeleceram uma rotina de testagem e de experimentação em torno dos turnos dos policiais, dos turnos de trabalho. E policiamento, tem uma frase do autor desse trabalho, que acho que é muito pertinente quando a gente fala sobre policiamento orientado por evidências, que é:
deixar de fazer as mesmas coisas das mesmas formas apenas porque sempre foi feito assim. A gente pode continuar fazendo as coisas da mesma maneira, mas não porque sempre foi feito assim, não levado pelo motor da inércia de sempre ter sido feito assim, mas porque existem outros elementos que fundamentem a decisão de continuar fazendo assim. E esse colega falava sobre, esse pesquisador relata a experiência na África do Sul em que eles experimentaram diferentes turnos de serviço. E lá os turnos eram de 12 horas por padrão, na cidade do Cabo, de 12 horas por padrão, e eles experimentaram frações de turno, de 6, de 8, de 6, de 6, de 8, de 10 e de 12. E sempre alternando em torno dos diferentes tipos de atividade, e alterando, obviamente, as folgas, né, dos policiais, enfim, um período que o policial não estava lá. E alguns dos indicadores que foram mensurados de mudança desses horários dos turnos estavam relacionados com o absenteísmo, obviamente, enfim, a saúde mental e a saúde de vida dos policiais. E um outro que eu quero destacar é a produtividade. Por incrível que pareça, enfim, esse foi um estudo com mais de 2 anos de duração. Por incrível que pareça, eles, ao final dos 2 anos, eles experimentaram diferentes turnos e eles decidiram retornar para as 12 horas. Então, já estou contando o final da história aqui, mas eles decidiram retornar para as 12 horas, tendo experimentado diferentes turnos. E o incrível que pareça aqui é que, apesar de estarem modulando com o tempo de serviço e o tempo de folga, a rotina de trabalho não foi alterada, no sentido de que o que era esperado que os policiais fizessem naquele turno de serviço não foi alterado. O número de abordagens, o número de mandados cumpridos, enfim, os indicadores de produtividade dos policiais não alteraram. Mas o que alterou substancialmente depois do retorno, enfim, eles pegaram os mesmos policiais e submeteram a diferentes turnos de trabalho, e compararam, obviamente, com policiais que não faziam parte do estudo e monitoravam os 2 indicadores. Em termos de produtividade, eu já antecipei que não teve muita alteração. Em termos de saúde mental, as alterações foram muito mais significativas. Primeiro, os policiais se sentiram parte de uma coisa muito maior do que apenas o trabalho deles, no sentido de que eles estavam fazendo parte da tomada de decisão da organização. 2, ao verem as suas opiniões, os insumos que eles ofereciam sendo utilizados para a tomada de decisão e sendo ouvidos, mesmo que ali no primeiro momento eram pesquisadores, mas eles percebiam a mudança das escalas, enfim, a gestão da instituição. Isso fez com que o clima organizacional mudasse bastante na polícia. E terceiro, isso acabou diminuindo o absenteísmo, o número de dispensas médicas, os números de faltas ao serviço, de afastamentos por problemas psicológicos, de afastamentos por outras doenças. O que esse exemplo da África do Sul nos traz? Que não se trata apenas de implementar essas alterações, essas inovações. Inclusive, a inovação pode ser continuar onde a gente está. Nesse caso da África do Sul foi. A inovação foi continuar onde a gente está. Mas a forma de interação e a forma de implementação dessas rotinas que eram tão básicas na instituição policial como uma escala de serviço, passaram pela escuta e passaram pelo atendimento, né, de demandas muito básicas dos policiais. Nesse caso da África do Sul, é um outro exemplo de que, olha, a evidência foi permanecer no mesmo lugar, mas ela foi tomada a decisão a partir da participação dos próprios policiais. Daí depois eles replicaram esses estudos em outras cidades da África do Sul, e em outras cidades eles optaram, os resultados, né, indicaram a mudança das jornadas de trabalho. O termo correto lá era jornada de trabalho, né? E uma outra experiência, e essa é uma experiência colombiana... Júlio, antes de você falar Sim, dessa Ronaldo. outra experiência, gostaria de aproveitar a oportunidade para mencionar o seguinte, né? Você deu exemplos claros de como o policiamento, né, a polícia orientada pelas evidências, é uma orientação científica que traz resultados imensamente produtivos.
E que nós que somos policiais, né, e aqueles que estão nos acompanhando, vão perceber que, obviamente, o construto de atuação humana, ele é realizado em virtude da tradição também. E, obviamente, por exemplo, o turno de 12 horas, pela prática, foi se evidenciando que era melhor. E é tanto que o estudo depois revelou que o ideal mesmo é as 12. Só que é interessante a gente perceber, primeiro, a gente valida o conhecimento tradicional, que é uma espécie de conhecimento que tem que ser valorado, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a testagem faz comprovar que a gente está no caminho certo, mas consegue ampliar o nosso olhar para outros impactos, e aí trabalhar sobre esses outros impactos. E é interessante, Márcio, porque quando a gente fala de ciência policial, e eu fico muito feliz na sua fala e nas outras falas de policiais que temos aqui, e às vezes eu percebo aqui uma leitura do colega que está nos acompanhando, que às vezes não é policial, e o feedback que eu recebo da felicidade do cidadão ao ver que tem integrante das polícias com conhecimento amplo e vasto, interessado em estudar questões pontuais. É o que a gente sempre diz, né, Márcio? A gente não pode tentar produzir uma ciência policial que não atinge a ponta da lança, que não atinge o nosso policial que está nas ruas. Então, essa ciência que é produzida é justamente para garantir um resultado efetivo. E isso não é fácil, porque, e é interessante perceber que, e aí não é uma crítica, é uma limitação, quando o antropólogo, o sociólogo externo consegue analisar, identificar esses problemas com algumas dificuldades que o policial que já está dentro da instituição tem muito mais facilidade, obviamente, de acesso a dados e informações, e o resultado final, o construto, obviamente, ele é muito mais fácil de ser aproveitado, porque ele é realizado por um integrante da instituição. Isso, às vezes, também é uma falha nossa, porque é um fechar de olhos para o que é produzido lá fora, e tem muita coisa boa. Você lembra do nosso ciclo de palestras que nós organizamos e que a nossa tentativa era justamente identificar trabalhos de colegas que não são policiais, mas que escreveram as suas dissertações e teses de doutorados em áreas correlatas e de interesse às instituições policiais, de convidar esses profissionais para trazer o seu conhecimento para dentro dessa instituição, porque essa troca é muito importante, né? Então, eu só queria fazer essa parte da importância do olhar acurado do policial, que não precisa ser mestre e doutor, né? O que eu sempre tenho falado, o policial, na prática, a inteligência está em o gestor, os pesquisadores da polícia, colher esse conhecimento produzido pelo policial nas ruas para que possa transformar o dado, né? Aquele processo, dado, informação e conhecimento, retroalimentando o sistema para a gente corrigir rumos, né? Então, parabéns e pode ficar à vontade para continuar. A gente tem mais aí uns 15 minutos, né, de live e fique à vontade, Márcio. Perfeito, eu acho que a minha fala inicial era justamente estabelecendo essa distinção, né, que orientar a prática a partir de evidências não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com um título acadêmico, mas tem a ver com a sistematização do conhecimento. Tem que estabelecer um método e, comumente, a vivência acadêmica ele traz isso, né? O estabelecimento de não apenas um método, mas um método que permita replicação e submissão a testes, né? Esse momento de mudanças nas organizações e de construção de um novo conhecimento vai criando grupos e vai criando formas de fazer diferente. Nesse momento, eu avaliaria, o senhor pode ter até uma opinião mais informada, melhor informada do que a minha, nesse momento é um momento ainda de muita incipiência, então de muita resistência ainda, não é? Eu acho que essa oposição entre o acadêmico, o operacional, o administrativo, enfim, essa é uma falsa oposição. É uma falsa oposição. Intra e extra corporis. É uma falsa oposição. Na verdade, é uma oposição construída
por quem tem dificuldade de participar de qualquer tipo de debate, né? Estudando essas experiências de outros países e pela nossa vivência profissional, e eu sei que nesse ponto nós partilhamos da mesma opinião, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente ouve as pessoas e quer lidar de uma maneira mais crítica a respeito do nosso trabalho, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Que a gente menos sabe do que a gente tem respostas, a gente tem mais perguntas do que a gente tem respostas. E quando a gente analisa as experiências de outros países, fica muito mais evidente. Muito mais evidente. Pode ser que a utilização de um carro com o rotolite em cima, com a luz em cima, seja a melhor solução e a solução mais efetiva para realizar o policiamento que tem como objetivo ser visível, ser ostensivo, o mais ostensivo possível. É muito provável que isso daí esteja alinhado com o que a gente espera como sendo o resultado. A gente não tem essa resposta. A grande verdade é que a gente não tem essa resposta. A gente continua fazendo porque sempre foi feito assim. Mas a gente tem que se permitir perguntar se é possível fazer de uma outra maneira. Se é possível fazer... Exato. Se é possível fazer de uma maneira que, inclusive, contrarie as experiências daqueles que vieram antes de nós, que contraria as expectativas daqueles que virão depois de nós. Mas se a gente não submeter a teste, a gente vai continuar incorrendo nos mesmos problemas e nas mesmas dificuldades. Isso sim é um problema. Isso é um problema mais grave do que enfrentar o fracasso de novos problemas. Isso aí é esperado. O problema é novo, a gente até lida melhor com o fracasso. Agora, incorrer nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas, aí sim já é um problema, já é uma questão maior, uma questão mais estrutural. Mas eu dizia que tinha uma outra experiência que eu gostaria de dizer e que abre os olhos e que, de alguma maneira, eleva a autoestima daqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando, do dia a dia, inclusive aqui na nossa corporação, mas de outros estados, enfim. É uma experiência da Colômbia, que é baseada em novas formas de treinamento, de capacitação mesmo, e aqui trazendo para a nossa realidade, onde trabalhamos juntos, novas experiências de treinamento, de capacitação, que aliava o que eles chamaram lá de ensino híbrido, né? Híbrido entre o presencial e o à distância, e que está, ou esteve, na raiz do que eles chamam lá de segunda revolução da segurança pública, né? Na década de 90, a realidade colombiana era uma realidade difícil, em particular pela ascensão das milícias de narcotraficantes nos grandes centros urbanos, enfim. E de 90 para cá foram feitas profundas mudanças, inclusive constitucionais, na área de segurança pública, com investimento pesado para mudar a realidade de segurança do país, e essa foi para mudar a realidade pública do país, né? Mas tornando uma história que é longa, mais curta, esses investimentos aliaram novos padrões de formação, novos parâmetros legislativos e novas formas de organização das polícias, e essas formas privilegiaram o policiamento preventivo, a prevenção criminal. E que lá eles chamaram, a principal iniciativa esteve relacionada com o que eles denominaram com policiamento por quadrantes, que é a vertente, a denominação local de policiamento comunitário ou de qualquer outro nome, né? No Brasil a gente chegou nesse estranho momento em que utilizar a nomenclatura polícia comunitária, policiamento comunitário, está carregada de um tal estigma que muitos gestores policiais fazem, adotam práticas do policiamento comunitário, mas não podem utilizar a nomenclatura, né? Polícia comunitária ou policiamento comunitário. Mas o fato é que lá na Colômbia o que eles fizeram foi implementar essas mudanças institucionais, e um dos principais braços foi a implementação de novas formas de treinamento / capacitação continuada, e esse modelo híbrido foi adotado a partir da capital para as províncias do interior, para os estados do interior, e esse estudo é um estudo que reformulou, que eles analisaram a estratégia de formação, e ele reformulou a ascensão profissional dos policiais, lá é uma polícia única, né, dos policiais da Polícia Nacional da Colômbia, a partir da adoção do que eles chamaram de pedaços de conhecimento, mas que são... A formação ela não era feita como em algumas polícias do Brasil, na rotina das polícias militares, você para e faz um CAP, faz um CAEP, faz
um curso de aperfeiçoamento por ali alguns meses. Isso era feito ao longo de vários anos, por meio do que eles chamaram de pedaços de conhecimento, blocos de conhecimento, e que mesclavam os cursos presenciais e os cursos à distância. E a mensuração dos resultados desses cursos, ou seja, na prática o que eles estavam fazendo é dividir um curso, sei lá, de 600 horas aula, em blocos que eram cumpridos de maneira tanto presencial quanto à distância, ao longo de 3, 4 anos. Era basicamente isso, obrigando que os policiais estivessem sempre em contato com novos conhecimentos e novos conteúdos. E ao final desses períodos, aí sim, as necessidades de promoção eram sempre, quando reconhecidas, quando aproveitadas, o sujeito ascendia profissionalmente. E a avaliação desse programa é uma avaliação que estava relacionada ao rendimento acadêmico, obviamente, né, ao rendimento lá, se o sujeito tirou a nota mínima exigida em cada um desses blocos de conhecimento, mas esse estudo é um estudo muito interessante que analisou dois aspectos. Novamente, aceitação, ou o termo não é aceitação, a disposição, a disponibilidade do sujeito a novas ideias. Porque quando a gente está falando de capacitação, é basicamente isso, o sujeito ter contato com novos conhecimentos e a partir daí repensar os seus conceitos, repensar as suas práticas e implementar novas ações. Isso Então a disposição do sujeito em ter contato com novas ideias. É uma questão muito mais disposicional mesmo. A aceitação do sujeito face a esses novos conhecimentos. E isso estava diretamente a um outro resultado, que é a capacidade de inovação. E essa capacidade de inovação era medida por indicadores muito simples, se a gente for olhar no primeiro momento, mas eu acho que a beleza do experimento está na simplicidade mesmo. Indicadores tão simples quanto o número de intervenções que o sujeito promoveu, e aqui a gente está falando da lógica de policiamento comunitário, né? O número de intervenções não previstas que o sujeito realizou na sua área de policiamento, no seu quadrante. Um exemplo muito concreto que eles dizem. Um determinado bairro, eu não me lembro qual era o quadrante, tinha um problema muito grande das pessoas saírem de casa com seus cachorros, sem a focinheira, enfim. E vez por outra o cachorro soltava da coleira, ou às vezes não estava na coleira, e acabava mordendo alguém, ou ficava latindo na porta da pessoa, enfim. O problema eram os cachorros que atrapalhavam a rotina daquela vizinhança, a rotina daquela comunidade. E aquela foi uma questão que subiu de nível e levaram para os policiais, e os policiais participavam de reuniões com a comunidade, sempre, naquele bairro em particular, a questão que era trazida era, olha, a gente está com problema com os cachorros, está com problema com os cachorros, está com problema com as pessoas que saem sem focinheira nos seus cachorros. Enfim, isso se tornou um problema que subiu de nível e os policiais foram instados a agir nessa situação. Porque a gente tem até questões ali de discutir, é de segurança pública, não é? É uma questão de polícia, não é? Mas para o policial, aquilo era um problema que estava comprometendo a qualidade de vida daquela comunidade, estava alterando a rotina dele, porque em vez de falar de ações que comumente o policial estava acostumado a lidar, como situações de contravenções, de crimes, enfim, eram levadas essas questões para o conhecimento. E o que literalmente aqueles policiais daquela região que estavam nessa capacitação fizeram foi pensar diferente, pensar fora da casinha ali, né, numa terminologia muito popular. E a solução que eles encontraram foi o estabelecimento de folhetos, enfim, espécie de cartões, que depois isso até virou um app, porque esse artigo é um artigo de 2015, mais ou menos, depois isso virou um app. Cartões em que, em vez do morador ir reclamar com outro morador, ou apenas esperar 1 ou 2 semanas para falar com o policial, ele preenchia aquele cartão com informações muito básicas, do dia, data, horário, local em que foi visto aquilo, e as características do cachorro. Se ele tivesse informações sobre o morador, e levava aquilo para os policiais. Os policiais compilavam aquilo, eles iam conversar com os moradores, porque ali não tinha nenhum tipo, na legislação colombiana, não tinha nenhum tipo de contravenção de crime colocado, mas o fato é que os policiais foram intervir junto com os moradores, e a solução foi uma solução simples, né? Eles levaram, depois de ouvirem os moradores, o problema é que eles não tinham o que fazer com os cachorros dentro de casa, enfim, o cachorro ficava irritado, ficava não sei, com tédio, né? Talvez seja esse o problema, eles tinham que levar o cachorro para fazer as necessidades,
Levaram isso para as autoridades, e a autoridade acabou criando uma espécie de parque para os cachorros, uma área cercada para os cachorros ficarem soltos. Tem isso aqui no Brasil, para os cachorros ficarem soltos. Resolveu o problema, sob o ponto de vista dos moradores que se sentiam, que tinham medo daquilo. 2, resolveu o problema do morador que tinha um cachorro que estava fazendo arte em casa, né? Precisava descer, vai agora para o parquinho. E 3, resolveu o problema do policial. Resolveu o problema no sentido de que as demandas, ele passou a dedicar a sua atenção a questões que ele já estava acostumado a lidar. E mais do que isso, ele estabeleceu uma rotina de comunicação e de interação com aquelas pessoas daquela comunidade e disse, olha, eu confiei nesse cara e esse cara foi lá e resolveu o meu problema. Esse é um exemplo que é relatado de como pensar de maneira diferente ou pensar fora das alternativas normais. Se a gente for pensar como um policial tradicional, né, lidaria com uma questão como essa, era tentar prender alguém, era tentar conduzir alguém para a delegacia, era tentar resolver o problema com base na lei, ou com base na estrita aplicação da lei. E nesse caso, todos saíram satisfeitos, a efetividade da ação dos policiais foi alcançada por outros caminhos. Isso é um exemplo talvez muito simples, muito simplório, de como eles avaliaram, né, essa forma de treinamento sequencial, que alternava o híbrido com o presencial com a distância ao longo do tempo. E no artigo a conclusão que eles chegam é dizer, olha, a capacidade de inovação ela está associada a novos conhecimentos, mas também ao sujeito conseguir ver os resultados daquilo das mudanças que ele aplica, não é? Bom, tendo falado de três exemplos que ilustram o que é o policiamento orientado por evidências, nessa parte final da live eu queria destacar alguns caminhos que me parecem muito interessantes ou que parecem muito promissores nas próximas frentes que eu vou atacar enquanto pesquisador, mas que eu acho que são úteis para as organizações policiais no Brasil, que a gente precisa desenvolver melhor essas áreas face ao que eu tenho visto fora do país, cotejando com resultados, né? A primeira tem a ver com o que lá fora se chama de mobilização social, mas que está muito relacionada a colocar as comunidades a trabalharem em prol das comunidades, a estimular que as comunidades trabalhem em prol das comunidades. O que na literatura criminológica é definido como sendo controles sociais informais. O que é controle social informal? É o vizinho que sabe da rotina do vizinho. É o vizinho que sabe quando uma pessoa estranha no bairro está ali, quando um carro está parado há muito tempo na porta da casa do vizinho. É o vizinho que sabe quando... e que interfere, né? Nessas situações ele interfere. Como é que o vizinho interfere? Ele pode interferir tanto falando com outro morador, olha, tem um carro parado na porta da sua casa, é de vocês? Vocês conhecem quem está nesse carro? Pode ser que seja uma pessoa suspeita. Esse é um exemplo simplório para dizer, olha, controles sociais informais, eles são mais presentes e são talvez mais efetivos do que os controles formais. Tribunais, prisões e polícias não conseguem estar em todo canto a todo tempo. Os moradores não, os moradores estão nas vizinhanças, estão nas escolas, estão nos hospitais a todo tempo. Quer uma pessoa que conhece melhor, você que está nos assistindo, que conhece melhor a sua vizinhança do que você? É difícil de supor que alguém conheça a vizinhança melhor do que você. Em particular, aquela que você frequenta todos os dias. E controle social... Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, né? Perfeito. E aí só mencionar 1 minuto e 50 segundos é o tempo que a gente tem. Já vou aproveitar rapidamente para agradecer os nossos participantes, agradecer ao nosso querido amigo Major Márcio Matos, doutor em Sociologia, por ter aceitado o convite, e em especial ao meu tio e irmão Moisés, que está nos assistindo. Um forte abraço, tio. E agora, para você terminar, 1 minuto e 20 segundos, espero que você possa concluir apresentando os demais caminhos, que é o mais importante. Você já falou, participação comunitária. Então, eu também já vou agradecer a quem nos ouviu, mas mais do que quem nos ouviu, quem vai ver esse vídeo depois, uma oportunidade única, como eu disse, agradeço o convite do amigo e a atenção de vocês que nos assistiram. Eu disse o primeiro, que é colocar
a comunidade para trabalhar pela própria comunidade, esses controles sociais informais, e a racionalidade dos efetivos, a racionalidade do... Bom dia, retornando aqui, eu não poderia deixar que o nosso querido amigo Major Márcio Matos possa concluir o seu pensamento, até porque ele ia apresentar o melhor, né, da sua reflexão, da sua análise sobre a temática, apresentando as soluções. E aí já vou aguardar agora o ingresso novamente, porque o Instagram cortou quando, como eu havia mencionado, a gente só tem 1 hora de transmissão. E obviamente a gente inicia novamente aqui, porque para fechar com chave de ouro a gente gostaria de receber uma finalização do nosso querido amigo Márcio Matos. E até eu peço aí para que o nosso amigo Guilherme Macedo, se tiver o contato do Márcio Matos aí, avisa ele que eu ingressei novamente aqui para que ele possa concluir o pensamento dele nessa live seguinte. Já temos aqui alguns colegas, né, que ingressaram aqui, que estava na live anterior. Peço a paciência de quem ingressou agora, lembrando que a gente estava numa live com o nosso querido amigo Major Márcio Matos, que é doutor em Sociologia, estava nos trazendo uma temática importantíssima, estava falando sobre o policiamento orientado pelas evidências. A gente só tem uma hora no Instagram, e ele estava finalizando o raciocínio dele, e aí eu não poderia permitir que ele fosse cortado, né? Infelizmente, a gente está limitado aí pelo tempo. Já estão avisando, nosso amigo Guilherme Macedo já está avisando aí o Major Márcio Matos para que ele ingresse novamente na nossa live. Lembrando que esta live, assim como as 12 anteriores e as 30 que irão seguir, serão todas disponibilizadas em nosso canal no YouTube, o canal da Editora Última Rácio. Já aproveito para pedir aos senhores que possam nos seguir, né, fazer sua inscrição para serem avisados das novas lives. Geralmente elas ocorrem às segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã, e já temos agendas programadas, 3 lives por semana, algumas semanas com até 4 lives, como a semana que vem, e já temos agenda fechada até setembro. Possivelmente ingressaremos em outubro. Nós temos vários colegas que têm aceitado o convite, nós temos colegas que inclusive estão participando, como o nosso amigo Guilherme Macedo, que eu até já convido, né, para participar também. E a intenção é essa, trazer gênios como o Márcio Matos, e a gente tem inúmeros, né, policiais, não só na PMDF, como no Brasil inteiro, gênios, pessoas que são dedicadas a essa temática, que são apaixonados pelas ciências policiais e pelas áreas correlatas à segurança pública, que dedicam os seus estudos em sede de mestrado e doutorado, também especializações. Aqui o espaço não é só para mestres e doutores, a gente tem convidado também especialistas, para que, de certa forma, eles possam lançar o seu olhar, refletir, nos fazer ampliar o nosso campo de alcance a respeito das ciências policiais, né? E, como eu falei, o campo de debate não está restrito apenas às polícias militares. Nós temos colegas de várias instituições. O Guilherme está respondendo aqui que ele não está respondendo, ele está continuando na tentativa. Eu não sei também se ele, obviamente, tinha já uma agenda, mas vamos tentando aqui mais uns 2 minutinhos. Se não conseguir, é bom que a gente tenha espaço para mais uma live, que a gente possa estender nosso debate e trazendo pessoas, né, de renome, pessoas que, apesar de ainda não estarem despontando no cenário, mas verdadeiros diamantes que a gente tem encontrado pelo Brasil afora, né? São policiais, são profissionais que de fato têm uma história bela de dedicação, de esforço, através do estudo, através da prática policial, tentando alterar o estado das coisas, né? Tentando entregar uma segurança pública com uma maior excelência para a comunidade e para a sociedade. É importante a gente ter em mente que, infelizmente, o Márcio Júlio já ingressou aqui, está retornando,
ainda bem, e ele vai poder concluir o raciocínio dele apontando, porque o interessante não é só criticar, refletir, o que a gente sempre tem falado, o importante é trazer soluções concretas, factíveis, para que a gente possa efetivamente tentar buscar para alterar, infelizmente, o estado da violência e da criminalidade no nosso país, que é perverso, que todo ano ceifa, né, a vida de milhares de dezenas de brasileiros. E, obviamente, alguma coisa precisa ser feita. E a polícia sozinha ela não vai conseguir. E o Márcio Matos falou muito bem que o policiamento orientado pelas evidências tem como a primeira condicionante básica que ele já falou, a comunitária, né? Polícia, segurança pública é dever do Estado, mas também, obviamente, é responsabilidade da sociedade. E ele já vem aí, já até devidamente já tomou uma água. Márcio, 10 minutinhos ou 5 minutos que você possa concluir o seu pensamento. Eu não poderia jamais cortá-lo, né? Na verdade não fui eu, foi o Instagram. E aí eu retornei agora só para você fechar com chave de ouro. É tanto que os colegas já retornaram também, alguns novos, né? Que a gente dá boas-vindas. Fique à vontade, meu amigo. Eu agradeço, então, a oportunidade. Eu vou concluir o raciocínio. Você foi o primeiro que isso aconteceu, viu? Você é VIP. Bom, então eu vou tomar como uma deferência. Muito boa a palestra. Então, Coronel, o que eu dizia era que os caminhos que eu acho que são interessantes que me parecem muito promissores, na verdade, que a gente invista no futuro próximo, nos próximos anos, ao longo pelo menos da próxima década. Eu já falei da utilização de novas tecnologias, eu vou chamar de fetiche, mas essa inclinação pela utilização intensiva de novas tecnologias, ela não pode ser um fim em si mesmo. Eu dei o exemplo, né, no início da nossa conversa sobre a utilização de câmeras corporais, que não é apenas colocar o policial para utilizar a câmera, mas tem que ser monitorado. Qual é a funcionalidade e como aquilo altera o comportamento dos próprios policiais e da comunidade, né? Eu lembro de uma fala. Certa vez um pesquisador inglês veio fazer uma palestra no Brasil e ele dizia, olha, a inovação mais disruptiva na atuação, que ele presenciou na atuação entre a polícia de Londres e a comunidade, e na época eles enfrentavam críticas muito sérias de atuação policiais de maneira discriminatória em relação a pessoas de outros países, xenofobia, e também pessoas de cor, né? Pessoas de cor negra em particular. Então, xenofobia e racismo de uma maneira geral. E esse pesquisador dizia, olha, uma das iniciativas mais disruptivas que eu vi a polícia fazer foi entregar um cartãozinho. A polícia lá na época passaram uma legislação ou uma orientação do comissário-geral, eu não me recordo na experiência dele, cada vez que você abordasse uma pessoa, o policial tinha que dar um cartão dizendo, olha, o meu nome é policial fulano de tal, e esse aqui e você foi abordado e aqui está um cartão. Argumentando, a lei, né, argumentava que aquilo era uma forma de facilitar o controle das pessoas face a quem, em caso de cometimento de algum tipo de abuso, o policial poderia identificar o policial, que não apenas ler na tarjeta, não é? E esse pesquisador dizia, olha, isso foi muito disruptivo, porque em vez de utilizar aqueles cartões para denunciar policiais em casos de agressões, enfim, porque de uma forma ou de outra esses casos são os menos frequentes, o que é mais frequente é a atuação correta dos policiais, esse sujeito dizia, olha, a polícia começou a utilizar os cartões, a entrega dos cartões, a seu próprio favor, porque as pessoas depois levavam isso na delegacia e diziam, olha, eu perdi aqui meu documento e eu não tenho, enfim, e eu fui abordado pelo policial tal, eu queria ver se ele consegue me ajudar a achar meu documento. E aqui é um exemplo simplório também para dizer, olha, aquilo se tornou mais do que um instrumento de controle, uma forma de aproximar os policiais daquelas comunidades, em particular daquelas comunidades. No caso das acusações de xenofobia, a limitação, inclusive, era linguística, né? O sujeito não falava inglês, era abordado por um policial que falava inglês, enfim, aí a confusão começava por aí. Esse é um exemplo para dizer, às vezes as inovações são coisas muito simples. A tecnologia utilizada nesse exemplo foi a entrega de um cartão.
cartão de papel mesmo aqui. A gente está falando da década de... final da década de 90. Não é? Então, a utilização de tecnologia é um caminho que, inevitavelmente, as organizações policiais vão trilhar, tendo em vista a necessidade de maior efetividade da sua atuação, os efetivos cada vez diminuem mais. Essas organizações, essa é a minha opinião, essas organizações com grandes efetivos e com grandes máquinas, elas estão datadas no tempo, a tendência é vermos organizações cada vez menores, mas o serviço, de uma forma ou de outra, não vai diminuir, o serviço vai continuar sendo o mesmo. O máximo que pode acontecer, e aqui é um exercício de futurologia, né? O máximo que pode acontecer é a gente aumentar a nossa efetividade. O melhor, desculpa, que pode acontecer é a gente aumentar a nossa efetividade, com organizações menores dando conta de serviços, da mesma quantidade de serviço ou de serviços novos. Isso está relacionado com o primeiro caminho, que é a utilização de tecnologias, mas é um caminho por si só. Não se gerencia uma organização sem uma gestão competente de recursos humanos, do desenvolvimento humano daquela organização. Isso não é apenas organização de espaços, organização de horários de trabalho, de escalas, é também dar voz e ouvir a voz daqueles que estão trabalhando na ponta da linha, daqueles que estão no dia a dia realizando as suas atividades e implementar alterações em torno daquilo. Então, experimentos internos e experimentos que levem em consideração a opinião e a perspectiva daqueles que são mais impactados pelas mudanças devem se tornar mais frequentes. Eu tenho um bom exemplo para ilustrar isso, aproveitando que a gente tem poucos minutos. As pesquisas de gestão de qualidade do atendimento são muito frequentes em outras áreas. Na área de segurança pública, isso é menos frequente. E o que é qualidade no atendimento? Por exemplo, a gente, quando vai ser atendido numa determinada parte da nossa organização, a gente gostou do atendimento? Sério, como é que a gente avalia o atendimento? Sei lá, se a gente precisa de uma guia de saúde, ou se a gente precisa de uma emissão de uma carteira, ou se a gente precisa de uma informação de uma outra parte da organização. Será que o atendimento é aquilo que a gente esperava que fosse? Por que não é? Por que não é daquela forma? Essas pesquisas de qualidade no atendimento são muito comuns em outras áreas. Todas as vezes que a ligação de telemarketing de uma operadora, qualquer que seja essa ligação de telemarketing, comumente eles terminam a ligação dizendo: avalie o meu atendimento, por favor. Isso é uma forma de fazer uma aferição da maneira como o atendimento foi prestado e, muitas vezes, é aberta a possibilidade da gente oferecer críticas ou oferecer insumos para o sujeito melhorar. As organizações de segurança pública, as organizações policiais, ainda caminham, ainda engatiam nessa área. As pesquisas de qualidade do atendimento, em particular internas. As externas, que são muito vistas como um controle, são um passo seguinte. Acho que a gente tem que evoluir muito ainda na qualidade do atendimento de maneira interna. E a terceira, que está relacionada às outras três, mas ela está relacionada com um tema muito específico, que é o reconhecimento de que a atividade de segurança pública ela também está relacionada com o controle criminal, mas não apenas com o controle criminal. Na verdade, a maior parte do tempo, a maior parte dos esforços são dirigidos para outros fenômenos, que não crime. Se a gente lidasse com o crime toda hora, as polícias lidassem com o crime todas as horas, de fato, não sobraria espaço em tribunais, em prisões, em espaços cartorários, de organizações de investigação, nas próprias perícias. O fato é que isso é uma parte minoritária do nosso trabalho. Reconhecer isso é o primeiro passo para que a gente evolua nas nossas técnicas, nas nossas formas de atuação com os outros resultados que são especialmente relacionados à atividade policial. E aqui eu estou falando de controle de desordens, controle de ordem pública. Alguns chamam de medo do crime, mas a forma como as pessoas se percebem em relação ao ambiente e à própria polícia. Esses caminhos são especialmente interessantes. No último caso, a gente já tem pesquisas muito avançadas em outros países e até em Brasília, no Distrito Federal, em outros estados, que reconhecem isso e que fazem parte da agenda de pesquisas de outros colegas e que, mais do que reconhecem, a partir do momento que a gente reconhece, a gente pode dar o próximo passo,
Quer dizer, tudo bem, a gente não faz apenas controle do crime. A gente vai fazer o que então? A gente vai lidar com controle de ordem pública? Então como é que a gente vai monitorar os nossos resultados, como é que a gente vai construir os nossos indicadores e como é que a gente vai realizar essa atividade? Colocar isso em primeiro plano. Esses são, eu falei que eram 3, mas eu acabei falando de 4. São 4 caminhos interessantes em que a gente tem muita evidência de outros países, em particular países do sul global, que permitem comparações mais próximas com a realidade brasileira. E aqui eu citei apenas um da América Latina, mas a América Latina em particular, Chile e Colômbia, tem produções muito interessantes nessa área. Então, grosso modo, esses os 4 caminhos que eu acho que estão aí no horizonte, que estão na janela, que vão, se nós não embarcarmos em pensar nesses caminhos, em trilhar esses caminhos, a gente já vai acabar sendo levados, vamos estar a reboque desses caminhos. E eu acho que a gente tem muito a se beneficiar a partir de produções nesses 4 caminhos. Existem vários outros que, obviamente, eu não consigo indicar aqui agora. E, mais uma vez, agradecer, o convite. Estou sempre à disposição, Coronel. Eu acho que esse tipo de diálogo deveria acontecer com mais frequência, e mais do que com mais frequência, de maneira mais sistematizada e institucionalizada. Eu reconheço a iniciativa, faço votos de que ela dure por muito tempo, e que a gente possa se encontrar outras vezes, não apenas profissionalmente, mas também em espaços como esse. Um forte abraço em todos que estão nos assistindo e que verão esse vídeo depois. Os contatos eu acho que ficam tanto do nosso anfitrião quanto o meu, ficam registrados aí no vídeo, quanto em outros espaços. É só mandar uma mensagem lá no Instagram ou e-mail, enfim, a gente continua essas conversas. Muito obrigado pela oportunidade aí, Coronel, é contigo. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço, Júlio, agradeço também aos nossos colegas que estão nesta sexta-feira, quase horário do almoço, nos acompanharam nesta nova live, que de certa forma deu seguimento, né? O nosso querido Major Márcio Matos estava já encerrando a sua live, mas aí teve o corte de 1 hora, nós retornamos aqui uns 5, 10 minutos para que ele pudesse concluir o pensamento dele. Então agradeço, Márcio, parabéns, que você continue trilhando essa caminhada em prol das ciências policiais e da segurança pública. Agradeço novamente aos nossos queridos seguidores e nos sigam também lá no nosso canal no YouTube, o canal da Editora Última Raça no YouTube, se inscrevam e a gente está alimentando o nosso canal com todos esses vídeos e com os mais 20 ou mais próximas lives que nós teremos. E então fiquem muito à vontade para acompanhar os vídeos e como o Márcio falou, é importante que a gente leve esse vídeo, leve essas informações, leve esse conhecimento, leve essa reflexão e esse debate para o maior número de pessoas, sempre albergado, né, no interesse da edificação das ciências policiais. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado aos nossos queridos seguidores e até segunda. Um forte abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Até mais.